Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Você que está em casa, participando conosco deste culto abençoado em que louvamos, bendizemos o nome do nosso Deus, com essa banda tão querida e tão usada por Deus, na ministração da palavra do Senhor e na adoração. Palavra do Senhor ao nosso coração, através de uma mensagem cantada, e quando nós expressamos a Deus a nossa adoração em forma de canto, quando adoramos o Senhor com letras tão especiais. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Mateus, Mateus capítulo 18. Versículos 1 a 5. Mateus capítulo 18, versículos de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilha como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebeu uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Vamos orar. Deus, obrigado, porque temos a oportunidade, o privilégio de estar em torno da Tua palavra. E tudo que vamos falar aqui, ó Deus, está fundamentado nela, e não nos permita, Pai, falarmos de nós mesmos, mas inspirados pelo Teu Santo Espírito, de acordo com aquilo que o Senhor nos escreveu, através do evangelista Mateus. E que seja uma bênção, ó Deus, para as nossas vidas, seja edificação para as nossas almas, alimento para as nossas almas, que tanto precisamos e carecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós vivemos numa sociedade em que ela é altamente competitiva. E essa sociedade, ela tem uma disputa muito grande, uma competição muito grande. Não apenas na área esportiva, quando falamos em competição, a gente lembra apenas da área esportiva, mas muito mais do que isso, a gente percebe que na sociedade que a gente vive, há uma competição muito grande também na vida familiar, e a gente percebe isso na luta dos filhos, e isso não é novo, a gente percebe isso desde da criação, de quando o homem foi expulso do paraíso, desde quando o pecado ele passou a existir na raça humana, o homem ele passou a competir e sentir ciúme, e sentir vários sentimentos que passou a existir no coração do ser humano. A competição na família, quando os filhos eles competem o amor dos pais. A competição na família, quando os pais competem o amor dos filhos. E a gente tem visto isso muito, sabe? Pais competindo amor dos filhos. A gente percebe também, queridos irmãos, que nessa sociedade competitiva, não apenas na família, mas também nos estudos, e aí quando a gente olha para os estudos, a gente que tem filho aí na fase estudantil, a gente estuda com os nossos filhos, e a gente prepara os nossos filhos para os simulados, as provas que eles têm que fazer. A gente prepara os nossos filhos para o Enem, para que eles disputem vaga em faculdades e universidades, em cursos almejados por cada um deles.
os vestibulares da vida, a gente compete também no trabalho, e a competição no trabalho é um passando por cima do outro, e é uma coisa terrível. E, infelizmente, até dentro da igreja, a gente percebe algum sentimento assim de disputa, infelizmente, na vida de algumas pessoas. E também digo para você que isso não é novo. No entanto, que Jesus Cristo ele vai tratar desse assunto, porque a grande questão dos discípulos é: quem é o maior? Quem é o maior dentre nós? Somos 12 discípulos. Desses 12 discípulos, a quem Jesus mais ama, a quem tem uma consideração maior por parte de Jesus Cristo. Jesus ele traz esse assunto para os discípulos justamente para ensiná-los uma lição, e como eu disse para vocês, era uma lição que havia um debate entre os discípulos, tanto que Tiago e João chegaram diante de Jesus Cristo e perguntaram para ele: mestre, queremos te fazer um pedido. E perceba bem quando Jesus ele chega para Tiago e João e perguntam para eles: o que queres que eu te faça? Você imagina se Jesus falasse isso comigo e com você hoje? O que queres que eu te faça? O que você ia pedir para Jesus? Tiago e João, eles chegam para Jesus e falam: mestre, olha, o pedido nosso é simples, que lá no seu reino, que eu me assente à direita e meu irmão à sua esquerda. E Jesus então vai falar com eles a respeito daquele pedido, e vai arrazoar com eles a respeito daquele assunto, mostrando para eles que eles não estavam tendo noção daquilo que eles estavam falando. E logo à frente, o texto em sequência, vem um cego, chamado cego Bartimeu, que ele vem correndo atrás de Jesus Cristo, e gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os discípulos disseram: rapaz, espera aí, rapaz, para de perturbar o mestre. Para de perturbar o mestre. Talvez Tiago e João falaram assim: rapaz, nós pedimos a Jesus Cristo, nós fizemos pedido para ele, ele não nos atendeu, você acha que ele vai atender você alguma coisa? Então, eles mandam Jesus, então manda os discípulos chamá-lo, e a pergunta que Jesus faz para o cego Bartimeu, próximo aos discípulos, é a mesma pergunta que ele fez para Tiago e João: o que queres que eu te faça? Havia no coração dos discípulos essa conversa, este assunto de quem era o maior. E o que mais me impressiona na palavra de Deus e na sabedoria de Jesus Cristo, é que Jesus Cristo ele traz uma resposta dentro de um contraste, de uma comparação, que vai na contramão humana, de todo pensamento lógico humano. Jesus Cristo ele traz para a gente um pensamento que vai na contramão da lógica humana, porque na lógica humana, o maior é aquele que serve. Aliás, maior é aquele que é servido, e o menor é aquele que serve. Na lógica humana, o maior é aquele que é mais experiente, tem mais conhecimento. E o menor é aquele que tem menos conhecimento. E Jesus ele inverte essa lógica. A palavra de Deus ela vai trazer muito claro, num determinado momento, Jesus ele vai dizer que maior é aquele que serve e não aquele que é servido. E ele vai dizer que o maior é aquele que é menos experiente. E para responder às perguntas dos discípulos, quem é o maior? A pergunta deles porventura, o maior, perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? E aí ele traz uma criança. E por que Jesus traz uma criança? Vai na contramão de toda a lógica humana nossa hoje, sabe? Mas muito mais da lógica da época, porque as crianças, elas não eram nem contadas, elas não eram respeitadas, elas não tinham a consideração.
como as crianças têm hoje nas nossas igrejas. Hoje, nas nossas igrejas, e eu falo da Igreja Presbiteriana das Américas, criança tem primazia. E criança tem que ter primazia. E quando Jesus ele chama aquela criança e coloca aquela criança no centro, Jesus está dizendo para os discípulos: olha, vocês querem aprender a ser grandes, então vocês vão ter que aprender com os pequeninos. E é esse o tema que eu gostaria de abordar com os irmãos. Aprendendo a ser grande com os pequeninos. Jesus ele é o próprio exemplo. Jesus ele dá o próprio exemplo quando ele vai dizer para a gente, apóstolo Paulo vai dizer para a gente no versículo 2, no capítulo 2, versículos 5 a 8, quando o apóstolo Paulo vai falar desse esvaziamento por completo de Jesus Cristo, quando ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É para a gente ter esse mesmo sentimento. E que sentimento é este? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Jesus é essa grande figura que traz para a gente esse grande exemplo daquilo que ele estava trazendo para os discípulos. Jesus é aquele que traz para a gente esse grande exemplo que ele está falando para os discípulos. Olha, se você quer ser grande, diminua. Porque os pequenos é que são grandes. São aqueles que servem que são grandes. Aprenda como os pequeninos. Ainda focando na parte de servo, os discípulos, quando foram entrar numa determinada casa para uma cerimônia, não tinha um servo para poder lavar os pés, e há aquele texto tão conhecido, quando Jesus ele se agacha diante da bacia e pega e começa a lavar os pés de todos os discípulos, demonstrando com isso a sua disposição em demonstrar a sua servidão. Ele veio para servir e não para ser servido. Mas a gente aprende nesse texto de Mateus capítulo 18, quando Jesus traz esta criança, em que nós devemos aprender a ser grandes com os pequenos. E por que aprender a ser grandes com os pequenos? Qual a lição que uma criança pode trazer para a gente? E a grande pergunta é essa: o que uma criança pode ensinar para a gente, pastor? O que nós podemos aprender com uma criança? A primeira coisa que nós podemos aprender com uma criança é a obediência aos pais e a obediência ao pai. O versículo 1 e 2, ele vai dizer: naquela hora, aproximando-se Jesus dos discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus ele mostra para a gente que a criança ela traz para a gente um modelo de obediência. E esse modelo de obediência de uma criança está intimamente ligado pelo fato da criança ela ter na sua vida somente um comando, que é o comando dos pais. Eu tenho 3 filhos, tenho a Rafaela, a Gabriela e o Nuno. Estão todos hoje grandes, mas não deixam de ser criança nunca para os pais. E eu lembro que quando a minha primeira filha nasceu, a Rafaela, ela tinha uma dificuldade muito grande de interação com as pessoas. E ela, quando estava no nosso colo, no meu colo, no colo da Glícia, dificilmente a Rafaela ela ia para outro colo. E eu, quando chegava na casa dos meus pais, eu já chegava, eu disse: nossa,
tentava conversar com a Rafaela ainda, né, embora ela não soubesse ainda a dimensão de tudo aquilo. Minha filha, vai chegar lá, poxa, vovô vai querer te pegar no colo, vovó vai querer te pegar no colo, vai no colo deles e tal, aquela coisa toda. E mesmo que sem entender, mas eu conversava com ela, mas quando chegava na casa dos meus pais, e aí papai fazia aquela festa com a Rafaela, e aí quando puxava o braço para poder pegar a Rafaela no colo, a Rafaela na mesma hora já começava a fazer o beicinho, começava a chorar, desesperada para poder sair do colo dos meus pais. Eu falei assim, nossa, minha filha não gosta do meu pai, quando é que minha filha vai gostar dos meus pais, sabe? Mas o filho, ele tem uma ligação muito grande com os pais. O filho tem. Diante de qualquer momento de aperto, o primeiro nome que surge na boca de uma criança, ou é um pai ou é uma mãe. A ligação que existe, dessa ligação materna e paterna, aonde traz esse regado desse sentimento, e é uma obediência firmada aos pais, não por uma questão de obrigação. A criança, ela tem um vínculo de obediência com os pais, firmada no amor. Porque elas sabem que elas foram criadas, elas foram educadas, elas sabem que quando elas nasceram, elas foram amamentadas, elas tiveram todo o cuidado, não tiveram apenas a gestação, e na gestação tem todo aquele carinho, aquela atenção na gestação, onde a criança ela recebe todo o amor e cuidado dos pais, ao ponto de quando a criança já nasce, ela já conhece a voz da mãe e a voz do pai, e ela reage à voz dos dois. Nós precisamos aprender com os pequeninos, e aprender com os pequeninos a obedecer o pai. A partir da adolescência, a gente passa a receber outros comandos, de outras fontes. Quando a gente chega à adolescência, a gente passa a receber outros comandos. E quantos pais hoje, meus irmãos, estão assim, sofrendo, por conta de filhos que chegaram à adolescência, saíram da infância, chegaram à adolescência, e na adolescência descobriram que existem outros comandos de obediência, e não apenas o comando da obediência aos pais. E este comando da obediência, que surge a partir da adolescência, não que a criança é pura, meus irmãos, não, a criança nasce em pecado, nós nascemos em pecado, a criança ela não nasce sem pecado, mas a questão desta obediência aos pais, quando nós chegamos à adolescência, o nosso corpo ele vai mudando, a nossa mente ela vai mudando, nós vamos descobrindo mais o mundo, nós vamos tomando as nossas próprias decisões, as nossas próprias escolhas. E aí, nós somos movidos por outros comandos, e um desses comandos é o comando da nossa própria natureza humana, caída e pecaminosa, e é um problema. É um problema sério, meus queridos irmãos e irmãs, quando nós damos voz ao nosso coração. A Bíblia fala que o coração ele é enganoso demais. E quantas vezes nós damos ouvido ao nosso coração, movidos diante de um sentimento pecaminoso que existe na nossa vida, no nosso coração, aonde o hedonismo toma conta do nosso ser. Hedonismo é quando se torna o prazer o fim supremo da vida humana. Quantas pessoas chegam para mim e falam para mim, Rev, eu preciso curtir a vida, eu preciso ser feliz, eu preciso buscar aproveitar a minha vida. E eu quero trazer uma palavra primeiro para os adolescentes. Adolescentes, cuidado com as escolhas que vocês tomam. Cuidado.
Porque na adolescência, a gente toma as decisões mais importantes da nossa vida. A maioria das vezes nós escolhemos a nossa profissão na adolescência. Em alguns casos, algumas pessoas, eu acho que grande parte das pessoas, escolhem a pessoa com que vai dividir a vida para o resto da vida. Começa o namoro na adolescência, e quantos namoros eles perduram e gera o casamento, vai ao casamento e aí por diante. Quantas escolhas nós fazemos a partir da nossa adolescência. E diante dessas escolhas, nós somos confrontados com a nossa natureza humana, que muitas das vezes a nossa natureza humana vai contrário àquilo que a palavra de Deus nos ensina, aquilo que o Pai disse para a gente não fazer. E a gente tem a opção de ouvir o Pai, ou um outro comando que a gente recebe, além da nossa natureza humana, e a gente podia ficar um pouco mais nela, mas eu queria passar para outro comando que a gente recebe, que é o comando do mundo que a gente vive. A gente está vivendo um mundo doido. A gente está vivendo um mundo maluco, meus irmãos. Estava conversando com a Glice em casa. Mundo maluco, as coisas estão tudo invertidas. Parece que o errado que é o certo, sabe? Parece que o errado que é o certo. A gente está vivendo num mundo onde as pessoas estão dizendo para a gente que não existe uma verdade absoluta, e que cada um tem a sua própria verdade, e que a minha verdade é a verdade absoluta. Sabe, eles afirmam que não existe verdade absoluta, mas eles afirmam que a verdade deles, ela é absoluta, para eles somente. Então eu posso viver a minha vida sem me preocupar com os outros. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso optar, ter a opção, se eu sou homem, se eu sou mulher. Eu posso optar, sabe, é tanta coisa. O mundo está dizendo para a gente que isso é normal. Nós estamos aí numa fase, o novo normal, e eu tenho medo desse novo normal. E a minha oração é que esse novo normal não se torne normal na nossa vida, mas que isso traga ao nosso coração, ao meu e ao seu coração, um sentimento em que nós temos que voltar à palavra de Deus e buscar na palavra de Deus a orientação que vem do nosso Pai. É como se você chegasse diante do Pai e falasse: Pai, o negócio é o seguinte, minha vida está assim, 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 o que o senhor acha? O que o senhor acha que eu devo fazer, Pai? O que eu tenho que mudar, Pai? Pai, eu estava aí nesse caminho, o que o senhor acha? E uma terceira e última opção nesse primeiro ponto, um outro comando que a gente recebe é o comando do diabo e dos seus anjos. E ele está ao nosso derredor, procurando nos tragar. Ele veio matar, roubar e destruir. É isso que ele quer. E minha pergunta para você é: a quem você tem obedecido? A quem que você tem dado ouvido? A quem? Por isso que Jesus ele vai dizer, olha, Jesus traz uma criança para perto deles, para assim, olha, se vocês querem ser o maior, aprenda com os pequenos. E a primeira coisa que nós temos que aprender com os pequenos é aprender a obedecer o Pai. Mas você pode me dizer: mas pastor, eu já tenho 20 anos. Pastor, eu já tenho 30 anos. Pastor, eu já tenho 50 anos. Pastor, eu já tenho 200 anos. E eu vou dizer para você, em nome de Jesus, volte a ser criança.
e obedeça ao seu pai. Segunda coisa que a gente aprende nesse texto, antes da segunda coisa, é a gente entender que Jesus Cristo, Ele fez isso, irmãos. Jesus, Ele obedeceu o Pai. Ele obedeceu o Pai. Jesus, por algumas vezes, ele disse para os discípulos, para as pessoas, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Quando estava prestes a ser crucificado, ele faz uma oração e diz para Deus, Senhor, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Segunda coisa que a gente aprende nesse texto, aprendendo a ser grande com os pequenos. Jesus coloca lá a criança, não apenas a obediência, mas a dependência do Pai. Jesus, Ele fala para mim e para você, vocês precisam obedecer o Pai, mas não apenas obedecer, vocês têm que viver com o coração dependente do Pai. E aí o versículo 3, ele vai dizer, e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes, e não vos tornastes como crianças, de modo algum, entrarei no reino dos céus. A criança, ela é altamente dependente dos pais. Altamente. Eu disse até num culto aqui um dia que, quando a Bíblia fala que é justo que os filhos obedeçam aos pais, e eu falei para os meus filhos, é justo que vocês me obedeçam, porque vocês nasceram sem dente, pelados, sem saber andar, nem engatinhar, nem comer vocês sabiam comer sozinhos. E eu e sua mãe cuidamos de vocês esse tempo todo. Sabe? A criança, ela é altamente dependente dos pais, e por isso que Jesus ele vai ensinar para a gente essa dependência. Em outras palavras, ele está dizendo para os discípulos, olha, vocês querem ser grandes, aprendam com este pequenino, dependam de Deus. Por isso que Jesus ensinou, no capítulo 6, a oração do Pai Nosso para eles. Quando Jesus ele vai dizer, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O reino não é no céu, é este reino aqui na terra, aonde esse Deus, ele está entronizado, sentado no trono, e no governo de todas as coisas, e no governo da nossa vida, como Pai. E ele vai dizer, faça-se a tua vontade. Nós já falamos sobre isso, assim na terra como nos céus. Esse Pai, que nós dependemos dele, o versículo ele vai dizer, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você se alimentou hoje? Você deu graças a Deus porque você se alimentou hoje? A gente está vivendo a pandemia, meus irmãos, que muitos irmãos nossos não têm o que comer. Eu tenho ido ao sertão constantemente, no trabalho que nós temos realizado lá em Brotas de Macaúbas, em regiões Ipupiara, Piatã, Oliveira dos Brejinhos, nessas cidades. E quando eu rodo lá, os povoados, uma vez eu fui almoçar na casa de uma irmã, ela falou assim, pastor, você já comeu palma? E aí eu olhei e falei assim, não, nunca comi não. Eu sou meio ruim de comida, sabe? Eu gosto de tudo, eu gosto de coisa simples, arroz, feijão, coisa simples, sabe? Carne, enfim, frango, como tudo. Menos carnes exóticas eu não como não, é uma dica aí para quando, enfim, né? Vai que rola aí. Mas, sabe, ela falou assim, você gosta de palma? Eu falei assim, gosto, nunca comi não, mas eu tenho certeza que eu vou gostar. E aí ela veio e trouxe um prato de palma. E eu percebi que ali era a única comida que ela tinha. E aí eu comia. Para quem nunca comeu palma, tem gosto de quiabo, se te ajuda. E eu amo quiabo.
E aí eu comi e falei assim, nossa, que delícia. E até repetir, até pedir mais, fiz até vergonha. Né? Tanta gente não tem o que comer, meus irmãos. Tanta gente não tem o que vestir. Você já agradeceu a Deus? Esse Deus que a gente depende dEle diante de todas as coisas. Eu estou falando de coisas simples. Eu tenho certeza que quando a gente fala em dependência, você deve estar falando assim, pastor, eu estou com meu marido no hospital. E quantos estão, irmãos, passando por isso? Mas a nossa dependência vem de Deus. Tem muita gente que não tem o que vestir. Nosso missionário lá de Cocal, missionário Luiz, ele foi numa comunidade chamada Curralim de Baixo. Foi entregar uma cesta básica. E aí a filha entrou na casa, e lá é na Chapada Diamantina, e é 1.000 metros de altitude, então de dia é muito calor, mas de noite é muito frio. E aí ela viu as 4 crianças, tudo no cantinho, e uma criança, elas juntas, e uma criança sem roupa. Aí ela chegou para a criança que estava sem roupa, e falou assim, mas por que você não põe uma roupa, minha filha? Vai botar uma roupa, está muito frio. Aí as crianças disseram, não, nós estamos juntinhas aqui, acolhidas no canto, porque ela não tem roupa para poder vestir. E ela começou a chorar, a Aninha. Saiu dali, a Aninha, chegou para o pai dela, falou assim, pai, vamos lá em casa, que eu tenho que pegar roupa, e trazer roupa, para poder atender, entregar para essa menina, porque ela não pode passar frio. A Aninha foi lá, pegou roupa, levou roupa lá na casa dessa família, deu a roupa, e a Aninha me ligou no outro dia, disse, pastor, eu posso botar no Instagram, no Facebook meu, uma campanha para arrecadação de roupas, porque ela me contou essa história. E eu falei com ela, falei assim, minha filha, agora quem vai fazer essa campanha sou eu quero te pedir a permissão para fazer essa campanha. Nós mandamos para lá um caminhão carregado, caminhão carregado de cobertores, de roupas, para que ele pudesse distribuir com as pessoas que lá não tinham roupa. A igreja da Gávea doou, acho que 80 moletons, o pastor Alexandre, a mocidade e a UPA da Gávea, e levou para esse local chamado Curralim de Baixo. Sabe, meus irmãos, nós temos que aprender como os pequeninos, e os pequeninos, eles dependem em tudo dos seus pais. Qualquer medo que eles sentem, primeira coisa que eles fazem, sabe o que é? É correr para perto do pai e pegar na mão do pai. Quando eles vão atravessar uma rua, primeira coisa que eles fazem é o quê? Pegar a mão do pai para poder atravessar, porque a mão do pai traz para eles segurança, e a presença do pai traz essa segurança para eles. Por isso, se a gente quer ser grande, a gente tem que aprender com os pequenos a depender do Pai. E por último, aprendendo a ser grande com os pequenos, nós temos que aprender a amar o Pai. Temos que aprender a amar o Pai. Mateus 18, versículo 4, ele vai dizer, portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. O termo humilhação aqui não é usado de maneira pejorativa. Humilhar tem a ver com reconhecimento do cuidado amoroso do Pai. É reconhecer o amor do Pai. E é amar este Pai. É você viver diante desse sentimento. Porque nós precisamos entender que nós somos dependentes, necessitados e indefesos. E nós somos amados. A Bíblia fala que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. É quando nós sentimos este amor, a ponto da gente entender que a gente precisa amar mais o nosso Pai e manifestar amor a Ele. E esse sentimento de se humilhar
É quando a criança, ela reconhece por amor todo este cuidado com os pais. Concluindo, meus irmãos e irmãs, nós precisamos aprender com os pequeninos. E como é bom a gente aprender com os pequeninos. Aprender a obedecer, e nós precisamos não dar ouvido ao nosso coração. Nós precisamos depender do Pai, e nós precisamos amar o nosso Pai. E de que maneira que a gente ama o nosso Pai? É quando nós mantemos com Ele a comunhão. Minha segunda filha, a Rafaela, a Gabriela, eu troco os nomes demais. A Gabriela, ela tinha o costume de, às 2 horas da manhã, era um reloginho. Ela saía da cama dela e vinha para a minha cama. E ela falou assim: pai, chega para lá só um pouquinho, só para me deitar, só um cadinho. E aí, deu 1 mês, deu 2 meses, eu falei assim: Glícia, não dá, aí compra a boneca do sono. Compramos a boneca do sono, botamos lá na cama dela. Eu falei assim: minha filha, essa boneca aqui é a sua companheira. Vai ser a boneca do sono, a sua companheira da noite. 2 horas da manhã, reloginho, Gabi lá com a gente. Reloginho. Pai, chega para lá só um pouquinho. Eu já tinha até um colchãozinho debaixo da minha cama, que eu já puxava 2 horas da manhã, já ia para o meu colchão, porque ela era espaçosinha. Sabe, ela me amava, e ela me ama. Meus filhos me amam. Graças a Deus por isso. Eu amei meus pais, e amo meus pais. E como é bom manifestar amor aos pais. Tem nada mais que alegra o coração de um pai, é quando ele vê que ele é amado pelos seus filhos. Sabe? Alegra o coração dos pais, em saber que nós somos amados pelos nossos filhos. A Bíblia fala que Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Eu fico imaginando o coração de Deus ao receber de mim o amor. Ou às vezes quando Ele recebe de mim a falta do amor. Quanto algumas vezes eu digo para mim mesmo, digo para Deus, assim: Deus, não quero obedecer ao Senhor, quero obedecer a mim mesmo. Quando eu chego para Deus e falo: Deus, não quero obedecer ao Senhor, quero obedecer ao mundo, os meus colegas, as minhas amigas, os meus amigos. E quantas vezes a gente prefere obedecer à voz do diabo. Quando Pedro chegou para Jesus Cristo e propôs que ele não morresse na cruz, Jesus, ele olha para Pedro muito sério e fala para Pedro: arreda-te, Satanás. Jesus, ele sabia que não era Pedro que estava falando. E quantas vezes o diabo vai colocar pessoas, e eu volto a falar para os adolescentes, sabe, porque adolescente ele anda em bando, adolescente às vezes ele faz coisa para poder ser aceito pelo bando. Rompe com esse bando, dê a voz ao seu pai, dê voz ao seu pai, dê ouvido ao seu pai. Nós precisamos aprender com um pequenino. O pequenino que quando vê o pai, o olho dele brilha, o braço abre e corre ao encontro para abraçar. Que assim seja na sua vida nesta noite, que você possa aprender com os pequeninos e se tornar um grande homem, uma grande mulher, obedecendo, dependendo e amando. Vamos orar? Vamos orar.
Senhor Deus, obrigado porque o Senhor é o nosso Pai, e a gente pode dizer com todo orgulho, de boca cheia: Pai nosso que estás nos céus. Obrigado porque o Senhor olha para a gente com olhar de graça, misericórdia. Temos orado, Pai, pela vida da Emily, temos orado a Deus pela vida da Luciana, pela Flávia, Alzeni, pelo reverendo Itamar, pelo reverendo Léo, pelo reverendo Hebron. Temos orado pelo Clóvis, pela Marilene. Temos orado a Deus pela Alessandra Mota, pelo Antônio César. Temos orado a Deus pelo Natilzo. Temos orado a Deus pelo José Alberto de Souza. Temos orado a Deus pela Joyce, pela Kelly, pela Dona Lúcia. Temos orado a Deus pelo Gildo, pelo Tiago, pelo tio Eli, pelo Marcelo. Senhor Deus, põe a tua mão, Senhor, como Pai, aos teus filhos que tanto precisam. Põe a tua mão, ministra a tua graça, Pai, e derrama o bálsamo da cura sobre cada um deles. Clamamos, ó Deus, pela Alessandra. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor Deus. Põe a tua mão, põe a tua mão, porque a gente sabe que agindo o Senhor, Pai, ninguém pode impedir. Em nome de Jesus, amém.